Saudações em Cristo Jesus, amada igreja, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Sou grata a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nesse mesmo espírito de adoração, eu em minha casa, você na sua casa, mas no mesmo espírito, o Espírito Santo de Deus que nos une, amém? E nós já vamos dando início a esse grande momento de adoração ao nosso Deus neste domingo. Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus juntamente comigo aí no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, uma passagem muito conhecida do povo de Deus, que está no verso 33, que diz assim, Mateus, capítulo 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Estas coisas que serão acrescentadas estão ali no verso, a partir do verso 25, quando se fala sobre as preocupações, os anseios pelas coisas da vida, pela vida. Queridos, temos vivido e sempre foi assim, pelas preocupações com as coisas da vida, como vamos viver o nosso dia a dia. E aqui fala sobre o que é que nós vamos comer, o que é que vamos beber, vestir, calçar, né? Acrescento eu. E preocuparmos muito com estas coisas e deixarmos as coisas de Deus de lado. Aí o Senhor fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí eu vou suprir, eu vou dar aquilo que vocês necessitam para o seu dia a dia, para a sua vida diária. Amados, e é isso que nós temos feito na nossa caminhada, nessa nossa vida. Nós buscamos, eu, você, quando eu falo nós todos buscamos a Deus e Deus tem nos acrescentado aquilo que nós precisamos, que nós temos realmente necessidade, não é verdade? E Deus tem se agradado da nossa atitude, da sua atitude, da minha atitude, de buscar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando nós o buscamos, o colocamos em primeiro lugar, a Ele como prioridade na nossa vida, queridos, Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos desampara, mas Deus está conosco o tempo todo. É Ele que está do nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, vai à nossa frente, está atrás, Ele nos segura. Queridos, quando nós estamos assim, como dizendo, Senhor, eu já não aguento mais, já não dou conta mais, Ele nos pega em seus braços e Ele nos caminha conosco, nos leva. E eu quero te convidar nesta noite para você dar o seu melhor momento, sua melhor adoração, seu melhor louvor a Ele nesta noite. Porque enquanto você estiver fazendo isso, certeza absoluta, meus queridos, que os céus estarão se abrindo em seu favor, em meu favor, e as bênçãos do Senhor vindo sobre nós, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo renovo, trazendo avivamento, trazendo a restauração, e que nós possamos glorificar o nome dEle em todo tempo e declarando, continuamos declarando que as circunstâncias ao nosso redor não nos vão paralisar. Nós não pararemos, mas nós prosseguiremos em nome de Jesus, porque nós sabemos que maior é o Senhor que está conosco. Emmanuel é o seu nome. Amém? Vamos adorá-lo neste momento, vamos cantar alguns louvores e depois vamos receber a palavra para os nossos corações nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Bom estarmos aqui, ainda que espírito, unidos para adorar o nosso Deus. Gostaria de te convidar nesta hora, como um povo de Cristo, adorar a Deus através das expansões, dizendo que Ele é bem-vindo neste lugar e nós viemos para adorá-lo. Amém?
devo adorar-te, quero contigo viver. Vamos juntos declarar? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Obrigada, Jesus. É o teu amor. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és, tu sempre serás. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és o nosso Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
Obrigada, Jesus, porque o teu amor nos comprou. Foi com preço de sangue que nós fomos salvos e é por isso que nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Louvado seja o teu nome. É este amor provado com o sangue na cruz. É este que nos purifica, é este que nos transforma. Esse é o amor verdadeiro. É o amor de Jesus, que entregou o seu único Filho para nos salvar. A ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre, Jesus. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvor maravilhoso, né? É tão bom louvar ao Senhor. Eu amo louvar o meu Pai Celestial. Eu amo louvar o meu Senhor e meu Salvador. Amém? E também amo este momento que nós podemos estar trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas no altar do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja provisão na minha casa. Então, a provisão na casa do Senhor, ela é feita através de quê? Dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E vamos fazer isso agora com muita alegria no nosso coração. De que maneira? Através do número da conta que está aí no seu vídeo, né? Você pode dar um pause, né? E vai lá e faz a sua transferência, né? Do seu dízimo, da sua oferta. Ou então, nós temos também o número do MBWay da igreja. Adicione esse número aí, né, no seu telefone, né, e você pode estar fazendo a sua oferta imediatamente, o seu dízimo imediatamente vai estar caindo então na conta da igreja. Amém? Faça isso, seja você uma bênção e seja abençoado também por ser fiel ao Senhor dos Senhores. Amém? Queridos, e também queria dizer para você que tem aí as nossas redes sociais, né, na sua tela. Entra lá nas redes sociais da igreja, faça lá a sua participação, faça lá seu comentário, dê lá um joinha, né, abençoa as redes sociais da igreja, porque também é bênção, amém? Também é bênção, também é uma forma de nós evangelizarmos pessoas que vão estar entrando, vão estar vendo os comentários, é muito bom. Amém? É muito bom. Amém? Então vamos agora estar orando em favor das nossas vidas financeiras. Querido Deus, Pai Celestial, estendemos as mãos agora sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Deus querido, e que o Senhor possa estar derramando graciosamente o Teu poder, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, suprindo-lhes todas as suas necessidades em glória. Pai, eu oro abençoando este povo para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor dos Senhores. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo de número 16, e vamos estar meditando um pouco nesta palavra deste dia, desta noite, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 16 de Atos, no versículo de número 9, diz assim, que o apóstolo, falando sobre o apóstolo Paulo, né, juntamente com Silas, mas nesse aspecto aqui, foi o apóstolo Paulo que teve uma visão. E essa visão veio, portanto, transformar o ministério do apóstolo Paulo, veio transformando, na verdade, porque o apóstolo Paulo foi, sem dúvida, um dos pregadores do Evangelho, dos apóstolos do Senhor Jesus, que então teve o chamado, teve o toque de Deus para então pregar o Evangelho aos gentios. E a palavra do Senhor aqui nos fala que ele então recebe a orientação de Deus e obviamente a aprovação da igreja, dos irmãos, e ele então sai anunciando o Evangelho, né, ali pela região hoje da Turquia, e diz a palavra do Senhor que depois dali ele pretendia ir para a Ásia, né, anunciar o Evangelho ali em toda a Ásia, e entretanto a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai e o impede de então ir para a Ásia. E a palavra do Senhor nos fala que ele, então, obedecendo, né, a voz de Deus para a sua vida,
Diz a palavra do Senhor, então, que ele, obviamente, né, não diz a palavra, mas ele certamente vai buscar a presença do Senhor. Senhor, então, o que é que o Senhor quer? Né, já que nós estamos anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, libertando as pessoas da escuridão, das trevas, do pecado, e agora o que que o Senhor quer? E a palavra do Senhor nos fala, então, lá no capítulo de número 16, né, no versículo de número 9, diz o seguinte, que ele dormiu, obviamente, ou não dormiu, não sei se ele estava acordado, se estava a dormir, mas aqui diz que ele teve uma visão. Então, essa visão, ele poderia estar acordado, né? Mas poderia também estar dormindo, né? Às vezes nós não sabemos como é que essas coisas se processam. A verdade é que durante a noite sobreveio uma visão, né? Sobre uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, e aqui a verdade é que o apóstolo Paulo vê nessa visão um chamamento de Deus, um chamado de Deus para, então, ir pregar o evangelho aos macedônios. Esse chamado, esta visão do apóstolo Paulo, dá aqui a entender a urgência, dá aqui a entender a necessidade profunda, não é, de que o povo macedônio, a sede que o povo macedônio estava de ouvir o evangelho, mas que estava faltando algo ali. E o apóstolo Paulo era, portanto, o instrumento que iria completar, não é, todo o trabalho, tudo aquilo que deveria ser feito para que esse evangelho, então, fosse realmente ali pregado. Passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e socorre-nos. Nós estamos necessitados, nós desejamos ouvir o evangelho, nós estamos cansados das trevas, nós precisamos, não é, entrar na luz, experimentar a luz do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo vai e tem essa visão, não é, desse homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e ajuda-nos. E o texto nos fala que depois que ele, portanto, teve essa visão, né, ele então procura juntamente com seus companheiros, né, e a ir realmente ali para atender essa visão, esse chamamento de Deus para a sua vida. Muito bem. O que eu acho interessante de todas essas coisas aqui, queridos, e onde eu quero tocar, onde eu gostaria de falar nesta oportunidade, é acerca, portanto, daqueles que estão no campo, daqueles que vão para o campo para pregar, para anunciar a palavra do Senhor. Aqui nessa passagem, então, mostra o apóstolo Paulo juntamente com Silas e penso que outro apóstolo. A verdade aqui é que o apóstolo Paulo não só precisava ir para atender o chamado, mas como também ele precisava de um respaldo, precisava, não é, de respaldo para que ele pudesse então estar ali na Macedônia anunciando e pregando a palavra do Senhor. E o que eu acho interessante aqui é que se nós formos para a palavra do Senhor, vamos entender aqui que quando o apóstolo Paulo vai, teve um povo especificamente que se agregou ao apóstolo Paulo nessa visão, nessa missão.
O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, fazendo um agradecimento para eles, da forma como eles então sempre apoiaram o apóstolo Paulo na sua vida missionária, no seu caminhar, na pregação do Evangelho. Se nós abrimos a palavra do Senhor ali no livro, na carta aos Filipenses, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo um agradecimento para a igreja de Filipe, e ele toca nessa questão de quando ele então foi para a Macedônia, e ele então diz o seguinte, que a igreja de Filipe, né, ela sempre esteve com ele, inclusivamente nesse princípio de evangelho, nesse princípio do seu ministério, que a igreja de Filipe foi a igreja que se juntou a ele, não é, para então apoiá-lo financeiramente e não só no trabalho missionário. Queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 4, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, a partir do versículo número 10, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo fazendo algo tremendo. A partir do versículo número 10, ele vem agradecer a igreja, não é, que se junta com ele na pregação, no apoio para o trabalho missionário. Ele diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. No versículo de número 9. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Isso aqui dá-se um sentimentalismo, né, do sentido positivo. Eu alegro-me porque vocês finalmente renovaram. Então, aqui dá a impressão que houve um trabalho de assistência, de ajuda ao apóstolo Paulo a partir da igreja de Filipe, mas que esta ajuda, que essa ligação, não é, que era necessária para que o apóstolo Paulo prosseguisse no evangelho, essa ligação deu uma esfriada, não é, deu uma interrupção, não é? Mas ele fala assim que finalmente, né, dá a impressão que ele tinha um desejo, né, de estar junto com essa igreja, trabalhando de forma cooperando, né, que os irmãos estivessem cooperando com ele no evangelho, mas isso aqui tinha sido interrompido, mas ele diz que finalmente ele então pode ver que esse interesse foi renovado. E ele diz assim: de fato vocês se interessavam, né? Está aqui no passado. Vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, né? Então vocês continuavam interessando por mim, né? Vocês continuavam interessando pelo meu trabalho, continuavam interessando em estar juntamente comigo, mas que isso não tinha ainda entrado na prática, né? não tiveram a oportunidade de demonstrar isso. E aí ele vai dizer o seguinte: eu estou dizendo isso não porque esteja necessitado, né? Não é porque estou necessitado, porque aprendi, né, a adaptar-me, não é? Aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Tem outra versão que fala assim: eu já aprendi a viver contente, eu já aprendi a me contentar, não é? Em qualquer circunstância da minha vida, eu já aprendi a me contentar. E eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, porque era um homem que não vivia se lamentando, né? Às vezes tem muitas pessoas que
é um lamento tremendo, né? Porque algumas situações não correram bem, alguns contribuintes da missionários, da missão, às vezes não puderam dar seguimento, e às vezes vemos enormes reclamações, murmurações, às vezes acontecem essas coisas, mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não, eu já aprendi a viver contente. Eu já aprendi a viver contente, seja em qualquer situação. Eu já me adaptei a essas coisas. Não quer dizer que tenha sido fácil para o apóstolo, né? Mas a verdade é que ele lutou para que, então, ele vivesse contente, satisfeito, adaptado, né, naquilo que a vida ministerial lhe proporcionou. A vida ministerial lhe proporcionou. E ele vai e diz o seguinte, no versículo 12: eu sei o que é passar necessidade. Eu sei, eu vivo isso, né? Eu vivi isso e vivo isso. Então eu sei o que é passar necessidade. Mas eu também sei o que é ter fartura. Eu sei viver nos dois lados, tanto numa coisa quanto na outra. Ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. E isso é uma lição tremenda, né? Não só para missionários, não só para pastores, é para todos os cristãos. Queridos, temos que aprender a viver contentes. A palavra do Senhor disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso quer dizer o seguinte, que se as situações se apresentam diante de nós, se as circunstâncias, né, nos são desfavoráveis, por vezes são desfavoráveis, mas não tem a necessidade, obrigatoriamente, nós não temos que viver cabisbaixos, tristes, abatidos. Não, temos que aprender a viver contente. Em tudo devemos dar graças. Tudo devemos dar graças. E eu quero, nesta oportunidade, convidar a igreja, não é, a ser contente nessas situações, não é, que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo. Esteja contente, graças a Deus, né? Ainda que não esteja exatamente como nós gostaríamos, ainda que nós não tenhamos tudo que nós gostaríamos de ter, mas, querido, mas nós temos a coisa mais preciosa de todos os tempos. Nós temos a presença do Deus vivo conosco. Nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Nós temos, amados, a presença do Espírito Santo nos convencendo a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a esperança da nossa salvação muito ativa. Nós temos a convicção de que se esta vida acabar hoje, né, nós estaremos numa outra vida na eternidade com o nosso Deus, né, para todo sempre. Viveremos, né, para toda a eternidade com Ele. Isso é tremendo, é extraordinário. Então estejamos contentes, né? Não venhamos a reclamar, a murmurar, a esmorecer no meio da nossa caminhada. Isso faz parte, isso é só um parênteses na nossa caminhada. Tá? Eu creio que Deus tem dias melhores, Deus tem um tempo melhor para mim, para você, né? Se não for nesta terra, se não for nesta vida, certeza que na eternidade nós teremos. Amém? Então, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Amém? Eu sei que nós hoje chegamos num tempo, nós chegamos numa época de que isto aqui, queridos, é inadmissível. Seja bem alimentado, seja com fome. E essa fome aqui que o apóstolo Paulo está falando, não estava falando de jejum, não.
Ele não estava falando de uma fome voluntária, não. Ele estava falando de algo involuntário. É porque não tinha mesmo para comer. E ele então se apresenta de maneira contente. Liga para alguém que está com necessidade para você ver. Né? Normalmente, as respostas da pessoa que está passando necessidade, está passando fome, né? Ela vai, meu Deus, né? E vamos ficar horrorizados. E Jesus, se tiver alguém que nós achamos que tem alguma responsabilidade disto e não fez nada, meu Deus, vai cair o céu. Vai cair o céu. Nós vamos fazer o céu cair em cima dessa pessoa. Né? Mas é óbvio que eu não estou querendo dizer que as pessoas deverão ficar contentes, né? E por elas estarem contentes, nós temos que fechar a mão e não fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, caso aconteça, né? Nós não temos que ficar murmurando, reclamando, mas temos que estar contentes em qualquer situação e dando graças ao Senhor em tudo. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. E por causa desta resiliência do apóstolo Paulo de enfrentar as dificuldades, as lutas, as provas, não é? Ele vai e diz, né? Porque ele não foi só ter necessidade, não. Ele diz que também aprendeu a viver na bonança. Né? Às vezes também nós não sabemos viver na bonança. Né? Aliás, eu acho muito interessante essa questão da bonança. Estamos falando sobre a questão de José, né? E eu acho interessantíssimo naquela questão do sonho que José interpretou de Faraó, daqueles 7 anos, não é, de fartura, né? Que o sonho significava de Faraó significava exatamente isso, 7 anos de fartura, depois seguidos de 7 anos de fome. E então diz o texto lá, a palavra vai falando que chegou o momento então que aquela fartura, aqueles anos de abundância no Egito, aqueles anos acabaram-se. Né? Acabaram-se os dias, acabou-se o tempo de fartura. E isso aqui, eu fiquei a pensar que é muito interessante quando nós estamos vivendo em tempos de fartura, né, em tempos de bonança. E a impressão que nós temos, e eu estou falando acerca disso aqui, de saber viver nesse tempo, né, às vezes nós não sabemos viver. Né? No tempo de fartura, nós achamos que nunca vai acabar. Né? Nós temos uma falsa ilusão de que nunca vai acabar esse tempo. Nós gastamos de maneira pródiga, né? Nós não temos coordenação, né? para controlar, né? As coisas, entendendo que esse tempo vai passar. Mas se ele passar, né? E como ele vai passar, né? Eu nesse tempo de fartura, né? Então soube administrar para que quando chegasse o tempo de necessidade, eu tenho alguma coisa, eu estou preparado para os tempos de prova, né? Estou preparado para os tempos de necessidade, amém? Então, saibamos lidar com isso. Então, o apóstolo Paulo disse que já sabia, ele sabia, então estar bem alimentado, saber ter fartura. Aí ele vai dizer assim, que por causa disso, desenvolver, né, esse mecanismo, digamos assim, na sua mente, aí ele diz assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso viver com pouco, eu posso viver com muito, eu posso viver com nada, eu posso viver e vivo contente. Eu estou capacitado, Deus me capacitou para isso. Né? Não estava aqui se vangloriando, não era vanglória do apóstolo Paulo, não. Era um trabalho de Deus na sua vida, né? Que o leva, então, capacita, então, a viver, né? A poder prosseguir a sua vida cristã, a sua vida com Deus, né? De maneira fortalecida
fortalecida, né, ultrapassando as situações, né, que se apresentassem diante dele. Ele diz assim: apesar disso, apesar de eu estar contente, apesar de eu poder viver, né, nessa circunstância de maneira contente, vocês, igreja, vocês fizeram bem em participar nas minhas tribulações. Vocês fizeram muito bem. E diz assim: como vocês sabem, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti, né, para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então veja bem, é isso que eu estava falando. Então a igreja de Filipe se uniu ao apóstolo Paulo, né, no dar e no receber, né, do apóstolo, né, para que ele pudesse então seguir o seu ministério pregando e anunciando a palavra de Deus. Pregando e anunciando a palavra do Senhor. Então ele se junta ao apóstolo Paulo aqui para abençoar o seu ministério. Aí diz assim: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Aqui está uma coisa também boa. Vocês não me mandaram apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Significa que o apóstolo Paulo comunicou, porque a igreja não ficou sabendo por acaso, os irmãos de Filipos, né? Alguém falou, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, ou seja Silas, ou seja, quem quer que seja que estava com eles, né? Que então comunicou à igreja de Filipe: olha, os irmãos estão necessitados, estão precisando de ajuda, né? E ele conta com vocês, obviamente, né? E aqui o texto nos fala que eles então ajudaram, mandaram para o apóstolo Paulo, não apenas uma vez, mas duas vezes quando teve necessidade. E ele vai dizer o seguinte: não que eu esteja procurando oferta. Ele quer dizer o seguinte, que a forma como ele estava dizendo para os irmãos, esse agradecimento que ele estava fazendo para os irmãos, ele diz assim: ó, eu não estou com isto querendo sensibilizar vocês e dizer para vocês, não é para vocês me mandarem mais oferta, não é isso que eu estou fazendo, não é isso que eu quero fazer. A intenção não é esta, mas o que eu quero é que tudo que vocês fizeram por mim sejam creditado na conta de vocês, né? Que isso esteja em memória diante de Deus, como vocês foram abençoadores, como vocês foram participantes comigo no trabalho, na pregação do Evangelho, ajudando-me de maneira financeira. Então isso fica acreditado, isso fica em memória diante de Deus. Ele diz no versículo 18: recebi tudo, e o que tem é mais do que o suficiente. O que eu tenho é mais do que o suficiente. Então o apóstolo Paulo não precisava ficar preocupado. Ele não precisava ficar preocupado, não é, em levantar dinheiro, em pedir ofertas, não, porque ele estava aqui dizendo que eu recebi e tenho o que o que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido. Agora recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então o apóstolo Paulo, né, fica todo contente, todo feliz, porque, né, todas as ofertas que Epafrodito então leva, ele recebe e fica profundamente agradecido. E ele diz aqui uma frase tremenda, né, que ele diz assim: ó, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável, aceitável e agradável a Deus. Queridos, eu queria nesta oportunidade, né, dizer que
as nossas ofertas, né? As nossas ofertas, seja no reino, na igreja local, seja em missões, seja abençoando a vida, não é, de quem quer que seja, do necessitado, né? Então que as nossas ofertas, que aquilo que nós fizermos possa se apresentar diante de Deus e de fato apresenta-se, né? Apresenta-se, né, como sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. E diz assim, ele vai lá para o versículo 19, dizendo o seguinte: o meu Deus, é uma oração, né? É uma palavra profética do apóstolo Paulo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Ele vai suprir, né? Ele vai vos abençoar. Então eu vejo aqui que o apóstolo Paulo está abençoando a sementeira lançada, a sementeira que foi lançada na vida do apóstolo Paulo, no ministério do apóstolo Paulo, né? Então ele declara que Deus, o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, ele havia de suprir em glória, né, todas as necessidades do povo do Senhor. Amém? Em Cristo Jesus ele declara isto. E diz ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Queridos, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque nós estamos aproximando do final do nosso jejum de Daniel. E nosso jejum de Daniel, nós encerramos esse jejum com uma festa das primícias. Então, todos os anos nós separamos as nossas primícias, né, para então entregar na casa do Senhor. E isso tem sido uma grande bênção, E esse ano não vai ser diferente, né? Está tudo muito diferente, né? Mas as ofertas das primícias não serão diferentes, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você, em nome do Senhor, que separe a sua oferta das primícias esse ano. Porque elas vão, conforme o apóstolo Paulo aqui diz, a sua oferta das primícias, elas serão de aroma suave, elas serão um sacrifício agradável e serão um sacrifício aceitável diante de Deus. E o Deus Todo-Poderoso, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Separe a sua semente. E eu queria que você entendesse que Deus é poderoso para transbordar a sua vida em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. E esse ano, queridos, eu quero abençoar missões esse ano. Eu quero abençoar trabalhos voltados para missões. E eu tive um sonho, e nesse sonho, Deus me mostra algo tremendo. Deus me mostra uma necessidade num campo, na Índia. Um trabalho que eu acredito ser de extrema necessidade, onde eu vi um miúdo de mais ou menos 9 anos de idade. Ele dizendo que tinha um chamado para a Índia, e ele para ajudar a libertar as crianças recém-nascidas, não é, da morte naquele país. E eu fiquei tão tocado com aquilo que eu abracei aquele menino, chorava muito, muito. E a mãe dele dizia assim para mim: pastora, ajuda meu filho, tá? Ajuda meu filho. Queridos, e eu fui ver depois, no outro dia, eu fui ver a situação da Índia, eu fiquei paralisado, eu fiquei horrorizado,
mas eu sei o seguinte, que existe, eu já falei com o pastor Daniel, ele está vendo para mim, né, se existe um trabalho ali voltado para isso, está falando com o pastor Vitor, né, eu gostaria de abraçar isso. Nós queremos abençoar, queremos ajudar a libertar pessoas, crianças, né, nessas situações, né, que estão... Eu vi algo, queridos, que durante 3 meses, em mais de 100 cidades, durante 3 meses, não nasceu uma criança do sexo feminino. Isso quer dizer o seguinte, que durante esse tempo eles mataram as crianças todas, mataram todas as crianças. Então, é essa urgência que eu quero chamar você, convidar você, para que nós possamos abençoar. E eu sei que Deus vai nos ajudar a libertar crianças em situações como estas. E nós vamos levantar a nossa oferta das primícias, queremos abençoar não só ali, né, também outros trabalhos missionários. Amém? Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós a sua graça e o seu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.